Audiobook Beleza em vez de cinzas, parte 3. Antes eu quero dar uma nota. Devido ao capítulo ser bastante longo, nós vamos estar dividindo em 2 partes. E farei isso também nos capítulos que forem longos, para não ficar um áudio muito extenso. 3.1 A companhia do medo. Por causa do abuso sexual e emocional que sofri em meu lar, minha infância foi cheia de medo. Meu pai me controlava com sua ira e intimidação. Ele nunca me forçou fisicamente a submeter-me a ele, mas eu tinha tanto medo de sua ira que fazia tudo o que ele me pedia. Ele me forçava a fingir que eu gostava daquilo que ele estava fazendo comigo e que eu desejava que ele o fizesse. As poucas vezes em que timidamente tentei falar com honestidade sobre minha situação foram devastadoras. As reações violentas de meu pai, sua fúria e cólera eram tão amedrontadoras para mim que logo aprendi apenas a fazer o que ele dissesse, sem objeção. Acredito que minha inabilidade para expressar meus verdadeiros sentimentos sobre o que estava acontecendo e ser forçada a agir como se eu gostasse das coisas perversas que ele fazia a mim, deixaram-me com feridas emocionais bastante profundas. Meu pai trabalhava à noite e voltava para casa cerca de meia-noite. Posso me lembrar como todo o meu ser tremia de medo logo que eu via sua chave mexendo na fechadura. Eu ficava completamente tensa, porque eu nunca sabia se ele viria até meu quarto e tentaria colocar suas mãos em mim, ou se chegaria furioso com algo de que não gostou. Uma das coisas mais difíceis para mim era a falta de estabilidade por não saber o que esperar. Eu vivia com medo por nunca saber o que podia ou não podia fazer. Eu poderia fazer algumas coisas um dia e meu pai se agradar daquilo, mas eu poderia fazer exatamente a mesma coisa poucos dias mais tarde e levar uma surra por isso. O medo era minha constante companhia. Medo de meu pai, medo da sua ira, medo de ser exposta, medo de minha mãe descobrir o que estava acontecendo e medo de ter amigos. Meu medo de ter amigos vinha de 2 fatores. Se fossem mulheres, eu tinha medo que meu pai as atraísse para sua armadilha também. Se fossem homens, eu tinha medo que ele os maltratasse ou a mim. Ele me acusava violentamente de ter relacionamentos sexuais com os rapazes da escola. Ele não permitia que ninguém se aproximasse de mim porque eu pertencia a ele. Durante o ensino médio, nunca me foi permitido
ir a um jogo de futebol, de beisebol ou de basquete. Eu tentava desenvolver relacionamentos na escola, mas nunca permitia que tais relacionamentos amadurecessem a ponto de convidar meus novos amigos para irem à minha casa. Eu nunca deixei ninguém se sentir livre para me visitar. Se o telefone tocava e era para mim, eu pensava apavorada: e se for alguém da escola? Durante todo o tempo, eu estava lidando com o medo, seja de ter amigos, seja de permanecer solitária, e assim não me envolvia com ninguém a ponto de tornar-se potencialmente um desastre para eles, e que certamente me causaria mais embaraço e vergonha. Medo, medo, medo. Meu pai bebia muito e cada fim de semana frequentemente me levava com ele em suas bebedeiras, bem como me usava fisicamente de acordo com a sua vontade. Muitas vezes ele vinha para casa furioso e batia em minha mãe. Certa vez ele bateu nela porque achava que o nariz dela era grande. Ele não me batia com frequência, mas creio que vê-lo bater sem motivo em minha mãe era tão terrível como se estivesse batendo em mim. Meu pai controlava tudo o que acontecia ao seu redor. Ele decidia a que horas deveríamos acordar e dormir, o que deveríamos comer, vestir, em que gastar, com quem nos relacionarmos, o que assistir na TV. Em resumo, ele controlava tudo em nossa vida. Era verbalmente abusivo, tanto com minha mãe quanto comigo e às vezes com meu único irmão, que nasceu quando eu tinha 9 anos de idade. Lembro-me de desejar desesperadamente que o novo bebê fosse uma menina. Eu pensava que talvez, se houvesse outra menina na família, eu poderia ser deixada em paz, ao menos parte do tempo. Meu pai nos amaldiçoava quase constantemente, usando uma linguagem extremamente vulgar e obscena. Ele era crítico a respeito de tudo e de todos. Em sua opinião, nenhum de nós fazia nada certo ou algo que valesse a pena. A maioria do tempo, éramos lembrados de que não prestávamos. Às vezes, ele agia de forma justamente oposta. Ele nos dava dinheiro e nos dizia para fazer compras. Algumas vezes, até comprava presentes para nós, mas era manipulador e controlador, fazendo o que precisasse para alcançar o que desejava. Outras pessoas não tinham valor algum para ele, exceto ao usá-las para cumprir seus propósitos egoístas. Não havia paz em nosso lar. Realmente, eu não sabia o que era paz real até crescer e mergulhar na palavra de Deus por muitos anos. Nasci de novo com a idade de 9 anos, enquanto visitava parentes fora da cidade. Uma noite, fui com eles até uma reunião da igreja, pretendendo encontrar a salvação. Não sei dizer como percebi que precisava ser salva,
Mas Deus deve ter colocado esse desejo dentro de meu coração. Aceitei Jesus Cristo como meu Salvador naquela noite e experimentei uma gloriosa purificação. Antes daquele momento, sempre me sentia suja por causa do incesto, mas ali, pela primeira vez, me senti limpa, como se tivesse recebido um banho interior. Contudo, como o problema não terminou, assim que voltei para casa, meu antigo sentimento retornou. Eu pensava que tinha perdido Jesus e assim eu não conhecia ainda a paz real e a alegria interior. A traição. E quanto à minha mãe? Onde ela ficava nisso tudo? Por que ela não me ajudava? Eu tinha entre 8 e 9 anos de idade quando lhe contei o que estava acontecendo entre meu pai e mim. Ela me examinou e confrontou meu pai, mas ele alegou que eu estava mentindo e ela escolheu acreditar mais nele do que em mim. Qual mulher não preferiria acreditar em seu marido em tal situação? Penso que no meu íntimo, no seu íntimo, perdão, minha mãe sabia a verdade. Ela apenas tinha a esperança de que eu estivesse errada. Quando fiz 14 anos de idade, ela chegou em casa um dia, tendo retornado mais cedo do que de costume do supermercado e realmente pegou meu pai abusando sexualmente de mim. Ela olhou, saiu e voltou 2 horas depois, agindo como se não estivesse estado ali antes. Minha mãe me traiu. Ela não me ajudou e deveria tê-lo feito. Muitos anos mais tarde, na verdade 30 anos mais tarde, ela me confessou que simplesmente não conseguia enfrentar aquele escândalo. Ela nunca mencionou isso por 30 anos. Durante esse período, ela tinha sofrido uma crise nervosa. Todos que a conheciam achavam que se tratava de menopausa. Por 2 anos, ela submeteu-se a tratamentos de choque, o que temporariamente apagou porções de sua memória. Nenhum dos médicos sabia o que eles a estavam ajudando a esquecer, mas todos concordavam que ela precisava esquecer-se de algo. Era óbvio que havia algo em que sua mente que estava afetando sua saúde mental. Minha mãe alegava que seu problema era causado por suas condições físicas. Ela passou por um período muito difícil em sua vida por causa de graves problemas ginecológicos. Após uma completa esterectomia aos 36 anos, ela entrou em uma menopausa prematura. Naquela época, a maioria dos médicos não costumava dar hormônios para mulheres. Por isso, esse foi um tempo muito duro para ela. Parecia que tudo em sua vida era mais difícil do que ela poderia suportar. Pessoalmente, creio que o colapso emocional de minha mãe foi resultado de anos de abuso que ela suportou e de verdade que ela
se recusava a enfrentar. Lembre-se, em João 8,32, nosso Senhor nos diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade, e se aplicada, tem poder em si mesma para libertar o cativo. A palavra de Deus também nos coloca face a face com as questões de nossa vida. Se escolhermos voltar e fugir, quando o Senhor nos diz para permanecermos e enfrentarmos, continuamos na escravidão. Saindo de casa. Com 18 anos, saí de casa enquanto meu pai estava no trabalho. Pouco depois, casei-me com o primeiro jovem que mostrou interesse por mim. Como meu novo marido, era cheio de problemas. Era um homem manipulador, ladrão e trapaceiro. Na maior parte do tempo, ele nem mesmo trabalhava. Nós nos mudamos várias vezes e, em certa ocasião, ele me abandonou na Califórnia sem nada além de uma moeda de 10 centavos e uma caixa de refrigerantes. Eu estava assustada, mas como já estava acostumada a sentir medo e traumas, provavelmente não fui tão afetada como alguém com menos experiência seria. Meu marido me abandonava várias vezes, simplesmente indo embora durante o dia enquanto eu estava trabalhando. Cada vez que ele partiu, sumiu por poucas semanas ou por vários meses e então subitamente voltava e eu ouvia sua conversa mole e desculpas e o aceitava de volta, apenas para ver tudo acontecer novamente. Quando estava comigo, ele bebia constantemente e relacionava-se com outras mulheres regularmente. Por 5 anos, fizemos de conta que tínhamos um casamento. Nós éramos muito jovens, ambos com 18 anos, e não viemos de famílias estruturadas. Éramos completamente mal equipados para ajudar um ao outro. Meus problemas complicaram-se ainda mais após um aborto com 21 anos e o nascimento de meu filho mais velho quando eu tinha 22 anos. Isso aconteceu durante o último ano de nosso casamento. Meu marido me deixou e foi morar com outra mulher que vivia a 2 quarteirões de nossa casa, dizendo a todos que queriam ouvir que a criança que eu carregava não era dele. Eu me lembro de ter chegado quase à loucura durante o verão de 1965. Durante minha gestação, perdi peso porque não comia. Sem amigos, sem dinheiro ou segurança, eu ia ao hospital, vendo um médico diferente cada vez que era examinada. Na verdade, os médicos que me atendiam eram residentes em treinamento. Eu não conseguia dormir e assim comecei a tomar soníferos sem conta. Graças a Deus por isso não ter prejudicado meu bebê ou a mim. A temperatura daquele verão subiu muito e não havia ventilação ou ar-condicionado em meu apartamento, localizado em um sótão no 3º andar.
Minha única possessão material era um velho automóvel que apresentava sobreaquecimento regularmente.